Dia do lixo, vocês sabem o que é? E halterofilismo, sabem o que é? Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês? Nós vamos abordar hoje esses dois temas que eu disse aí agora, tá? Primeiro, a musculação, coisa que a gente já viu na semana passada, é o principal recurso para o halterofilismo. E quando a gente fala em ganhar massa, em ganhar força, e aí quando a gente vê na televisão, ou a gente vê na internet aquelas pessoas muito fortes, carregando muito peso, ou levantando muito peso de uma forma explosiva, a gente está falando desse esporte, tá? E a gente já ouviu falar nas outras aulas que a musculação é o exercício anaeróbico que proporciona esse tipo de benefício a uma pessoa ou a um atleta, tá certo? É lógico que outras modalidades estão ligadas diretamente à musculação, mas eu quero falar em essa específica com vocês. Dia do lixo, por exemplo, saberia o que é? Normalmente a gente fala que o dia do lixo é aquele dia da semana em que a gente mete o pé na jaca, que a gente come de tudo. A gente come muito chocolate, muito bolo, a gente come muito macarrão, a gente come muito de tudo. Mas para as pessoas que fazem esse tipo de esporte, o dia de lixo para elas, ele é diferenciado. A gente fala de um dia onde esses atletas, eles comem muito tipo de massa, carboidrato. Ou seja, 6 dias na semana, esses atletas, eles consomem muita proteína, que são as carnes, são os ovos. Eles comem muitos legumes, muitos vegetais. É aquela dieta ou é aquela alimentação baseada em cima de proteína. Por quê? A proteína ela está ligada diretamente na reconstrução da nossa massa magra. Mas também, esses atletas, eles fazem muito tipo de exercício aeróbico, porque eles precisam diminuir a quantidade de gordura corporal, a quantidade de gordura subcutânea, que é aquela gordura que está por baixo da pele, para que os músculos eles sobressaiam. Tá? E quando a gente fala nisso, a gente tem que falar em exercício aeróbico de uma grande intensidade para poder causar esse tipo de queima calórica, ou esse tipo de queima de gordura. E aí eu te pergunto, como é que ele vai conseguir energia para queimar gordura sem queimar músculo? Vamos uma coisa de cada vez? Quando a gente fala em queima de músculo, a gente está falando do seguinte: se você não tem no seu organismo a quantidade de carboidrato, a quantidade de gordura necessária para gerar energia para que o seu corpo consiga fazer algum tipo de exercício aeróbico, e a gente viu isso lá na primeira aula, essas pessoas elas começam a consumir os músculos. Então, o que adianta eu consumir muito carboidrato, fazer muito exercício anaeróbico, conseguir aumentar a minha massa magra, hipertrofiar minha musculatura, se eu vou consumir ela no exercício aeróbico? Aí que está a grande questão. Para isso que serve o dia do lixo. O dia do lixo é aquele dia onde esses atletas eles consomem muita massa, muito tipo de carboidrato. E esse tipo de carboidrato, essa quantidade de massa que eles comem, geram energia suficiente para que eles consigam treinar, queimar gordura, queimar calorias dentro de 6 dias. No 7º dia, então, ele chama de dia do lixo, que é aquele dia onde ele vai sobrecarregar o seu sistema de carboidratos, sobrecarregar o sistema dele de energia, para que ele possa consumir de novo durante mais 6 dias. Certo? Então a gente já sabe o que é o dia do lixo, a gente já sabe que o heterofilismo, eles são as pessoas que fazem muita musculação, mas elas praticam também muito exercício aeróbico e os dois combinados deixam eles com aquele corpo forte e com aquela capacidade enorme de levantar muito peso. E é um levantamento de peso explosivo, que é aquele que você pega, levanta e já devolve para o chão, certo? E agora, eu fiz uma viagem muito especial para a gente poder falar um pouco sobre esse tema aí, que vai acontecer depois da vinheta. Bem-vindos ao Japão! Eu fiz essa pequena viagem hoje para a gente poder falar um pouco sobre as Olimpíadas de 2020, que aconteceriam em Tóquio, mas não vai acontecer por conta da pandemia. E esse
tratando de pandemia, você sabe que a gente está em casa hoje porque ainda não existe uma vacina específica para o Covid-19. Mas você também sabe que as vacinas, desde muito pequenininho, é importante ser tomadas. E você sabia que alguns países, eles não deixam você entrar se você não tiver uma determinada vacina, uma vacina específica para aquele lugar? A vacina da malária, por exemplo. Se você não toma essa vacina da malária e sai para algum país e acontece algum surto, você pode contrair malária. É por isso que muitos países, antes de você entrar, você precisa mostrar o cartão de vacina com esse tipo de vacina. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala sobre qualquer esporte olímpico, a gente está pensando naquele atleta que ele precisa se cuidar, ele precisa se vacinar, ele precisa estar em dia com as suas obrigações de saúde para participar de qualquer evento olímpico, qualquer evento que seja fora do seu país, tá bom? Se a gente fosse pensar no Japão hoje, por exemplo, teria algum tipo de vacina específica para os atletas entrarem no país para competirem? Será que um dia a vacina do Covid ela será obrigatória para algum evento esportivo? Será que essas Olimpíadas adiadas para 2021 elas irão acontecer? Vou deixar essas 3 perguntas para vocês pensarem, tá bom? E agora eu vou retornar ao Brasil. E lá nós vamos saber um pouquinho mais sobre aquele tema que a gente estava falando no início da nossa aula. Vamos lá? E é isso aí, pessoal! Voltamos ao Brasil. Já sabemos e já estudamos sobre o halterofilismo, já falamos sobre o dia do lixo e agora é a vez de vocês praticarem, tá certo? Vocês vão construir um peso. Pode ser garrafa PET com areia, pode ser garrafa PET com água. Então, usem a imaginação de vocês, pesquisem na internet como confeccionar pesos para usar em casa, entendido? Não se esqueçam, depois que eu tiver confeccionado, vocês mandem uma foto para mim. Mas, confeccione de verdade, tá? A próxima aula, nós usaremos esses pesos, tá bom? Beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!